tarde, terceiro ano B, tudo bem com vocês? Hoje, dia 24 de agosto, nós vamos ter aula de ciências, né? Nós vamos continuar falando sobre o planeta Terra, mas hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra, né? Quais são os movimentos da Terra, né? Como ela se movimenta e quais são as consequências desses movimentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá bom? Então, primeiramente, só vamos lembrar, né, que o planeta Terra, ele faz parte do sistema solar, né? Todos os planetas, tá? Eles orbitam, né, em volta do Sol, né? Então, eles giram em torno do Sol, todos eles, né? Ó, todos os planetas, o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Aqui ele está, né, tem a Terra, né, porque tá em outra língua, mas eu achei essa imagem muito legal, por isso que eu peguei ela, porque ela explica certinho, tá? Então, eles orbitam, né, em volta do Sol, todos eles, todos eles fazem esse, né, esse passeio em volta do Sol, tá? O Sol fica no centro e eles giram em torno do Sol. Cada um, né, leva o seu tempo, tá? Para fazer essa órbita, tá bom? E cada caminho desse, né, a gente chama de eixo, né? Então, a gente são linhas, né? Não existe essas linhas lá, né, no sistema solar, é só para a gente compreender, né? Aqui é só um desenho para a gente entender essa órbita, tá bem? Então, só para a gente, né, relembrar que a Terra é um planeta que, né, está no sistema solar, tá bom? Então, o primeiro movimento que nós vamos estudar hoje é o movimento de rotação. Ó, aqui na imagem, né, o planeta Terra está realizando o movimento de rotação. Isso é um movimento de rotação, né? É o movimento que a Terra realiza em torno dela mesma. Então, ela fica girando o tempo inteiro, ela fica circulando ao redor do seu eixo, né, dela mesma. É como se a gente ficasse em pé e ficasse rodando o tempo inteiro, né? E esse movimento, né, essa volta dela é muito lenta, tá? Para ela girar completamente em torno dela mesma, tá? Dura 24 horas. Ou seja, né, o que dura 24 horas? O nosso dia. Então, ela leva um dia para girar completamente em torno dela mesma. Então, é muito lento, né? Nós aqui na Terra, né, nós não conseguimos sentir este movimento, sentir no que eu digo assim, de sentir a Terra rodando. Nós percebemos que ela faz esse movimento pela passagem do dia e da noite. Então, é dessa maneira que a gente percebe esse movimento, né? Então, quando completa 24 horas, é sinal de que ela terminou de rodar. E vai começar novamente, porque ela não para, tá bom? Então, esse movimento que ela faz é um movimento de rotação, tá? E ele é responsável pelos nossos dias e noites, né? Ou seja, se ela não fizesse esse movimento, nós não teríamos o dia e a noite, né? Por que nós temos o dia e a noite? Bom, a gente sabe que o Sol, né, ela gira em torno do Sol, o Sol está aqui. Então, em determinado momento, né, um lado vai ficar escuro e o outro de frente para o Sol. Então, neste momento que um lado está escuro, é a noite. No momento que está dia, é o momento em que ela está de frente para o Sol, né? Por isso que, como é redonda, né? Como a nossa Terra é arredondada, né? Então, a gente tem
essa sequência, né, de dia e noite, tá? Não é todo o planeta que fica de dia ao mesmo tempo e não é todo o planeta que fica de noite ao mesmo tempo. Uma parte fica dia, outra parte fica noite, né? Então, como eu disse, a sucessão dos dias e noites acontece devido, né, à diferença de iluminação, né? Como eu disse para vocês. Então, uma parte, ó, vamos dizer aqui é só um desenho representando. Vamos dizer assim que essa parte está de frente para o sol, é dia, né? Essa parte, ela está de costas para o sol, ela não está recebendo os raios do sol, a iluminação do sol. Então, é noite, né? Então, é por isso que acontece, conforme ela vai virando, vai mudando esse lado, por isso que nós temos o dia e a noite, tá bem? Então, agora nós vamos falar do outro movimento. Olha só, olha a foto, né? Olha o que está acontecendo. É o movimento de translação. É o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha como ela vai clareando e escurecendo. Ao mesmo tempo em que ela dá essa volta em torno do Sol, ela gira em torno dela mesma. Então, ela não para um movimento para fazer outro, ela faz os dois ao mesmo tempo. Ela vai girando em torno dela, ó. Se você perceber a Terra aqui, ó, ela tá girando, ó. Ela tá girando e ao mesmo tempo em que ela gira, ela dá essa volta em torno do Sol. Essa volta em torno do Sol, ela é realizada em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então, é uma volta bem demorada. Essa volta, né, esse movimento que ela faz, tá? Corresponde ao nosso ano, um ano. Então, ela demora um ano, né, para dar essa volta completa em torno do Sol. Então, veja que é longo, né? É demorado, né? E longo. Tá, nós não percebemos aqui na Terra, da mesma forma que a gente não percebe a rotação, a gente também não percebe a translação. A forma que a gente percebe que ela está se movimentando é com a sucessão dos anos, né? Então, essa volta completa, né, é quando a gente termina o nosso ano. Ah, tá, mas como que a gente sabe, né, que ela completou? Porque esse movimento em volta do Sol, ela causa em nós aqui, tá? As estações do ano. Então, a consequência desse movimento são as estações do ano, tá? Então, nós temos 4 estações durante o ano. Nós temos outono, inverno, primavera e verão, né? O outono e o inverno é porque esse movimento, ele não é um movimento circular completamente perfeito, tá? Não é. Então, esse movimento que ela faz em torno do Sol, alguns momentos ela está bem afastada do Sol. E em alguns momentos a Terra está mais próxima do Sol, né? Neste movimento. Então, o que acontece? Quando ela está mais afastada, nós temos os movimentos, as estações, por exemplo, de outono e inverno, né? Que são os mais frios, tá? É quando ela, né, que durante esse movimento, ela se afasta mais do Sol. E a primavera e o verão, né, mais o verão, é quando a Terra está mais próxima do Sol. Então, vamos pensar assim, o outono e a primavera, né, que são, o outono é quando a gente está começando a se preparar para o frio, né, então ela tá se movimentando, né, se afastando, começando a se afastar, então por isso vai começando a esfriar. Então, no inverno, que vem depois, ela já está bem afastada, né, e ela continua se movimentando, e aí ela vai novamente se aproximando do Sol. Então, nós temos a primavera, quando começa a esquentar, né? Então, a Terra está se aproximando mais do Sol. E
no verão, que é bem calor, né, ela tá mais próxima do Sol. E assim sucessivamente. E essas 4 estações levam o ano todo, né? Ou seja, elas acontecem durante um ano, tá? Então, esse movimento, tá? Esse movimento que ela faz, o movimento de translação, também não é um movimento que ela pare de fazer. Não, é constante, né? Ela vai, ela nunca para, a Terra nunca para, tá bom? Então, aqui, só bem rapidinho para a gente falar das características, né? Então, o outono, como eu disse, começa a esfriar, né? E pelo início, né, do frio, as árvores também sentem, né? Começa a secar as folhas, cai as folhas, né? Fica mais os galhos, tem bastante chuva no outono, né? E começa a fazer frio. O inverno é bastante frio, em alguns lugares até neva, né? Como a gente viu agora, né? Essa semana que aqui no Brasil teve lugares que nevou, né? Coisa que não acontece com muita frequência, mas tivemos um frio bem, né? Estamos com os dias de frio bem intenso. A primavera é quando começa a esquentar, né? Então o sol tá mais, né? A Terra tá se aproximando mais do sol. Então o que acontece? É a época em que as flores nascem, né? Devido ao calor, porque, né, ela gosta do calor, então a temperatura tá mais adequada, então, né, é a época das flores, todas as flores nascem e as árvores também, né, que no outono caiu tudo, começa, né, as folhinhas novas, né, nasceram, então fica tudo muito bonito e colorido. E no verão é o calor, né? Quando a gente tem bastante calor, que às vezes até judia, né? De tanto calor que a gente tem, tá bom? Então, só pra gente fazer uma revisão aí, tá bom? Então, pra gente concluir aqui. Os movimentos, então são dois, a Terra não faz só dois, viu, gente? A Terra faz, vocês vão, né, conforme vocês vão passando de ano e crescendo, vocês vão ver que a Terra, ela faz, se eu não estou enganada, são 14 movimentos da Terra. 14, pensa bem, muitos movimentos, né? Mas, nós iniciamos o estudo por esses dois, que são os principais que a gente percebe mais, né? Pela passagem dos dias e do ano, tá? Então, portanto, os movimentos de rotação e translação são movimentos essenciais para a existência de vida em nosso planeta, né? Para o controle da temperatura e a produção de alimentos. Por quê? Porque, veja bem, se a Terra não fizesse o movimento de rotação e translação, nós não teríamos a passagem dos dias nem dos anos, nós não teríamos essa mudança de temperatura que é o ideal para a nossa vida, né? Nós não teríamos, né? Não teríamos. E isso seria muito difícil, né, de viver. Por quê? Porque produção de alimentos, por exemplo, vamos dar um exemplo lá dos polos, né? Os polos norte e sul, eles não sentem esse movimento de rotação e translação como nós. Por quê? Porque eles sempre recebem a mesma quantidade de sol e de independente se a Terra está mais próxima, mas não, é muito pouca a mudança nos polos. Lá eles não conseguem produzir alimentos com a plantação, como nós, né? Eles não têm a temperatura, né? Essa variação de temperatura que nós temos, né? O Brasil é um país muito privilegiado pela sua posição no planeta. Nós sentimos bastante as estações do ano e somos privilegiados em relação à temperatura, né? Para a nossa sobrevivência. Então, a gente, né? Nós somos um país bem privilegiado, tá bom?
Então, não esqueça, os dois principais movimentos que a Terra faz é rotação e translação. E eles são essenciais para a nossa vida, tá bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Lua, né? Então, nós vimos que os movimentos de rotação e translação, então, o movimento de rotação, o que acontece? Ele é responsável pelo dia e a noite, né? Então, o dia e a noite, eles possuem características diferentes. A Lua, né, é responsável pela noite, né? Então, a Lua, ela é um satélite, né? Ela é o único satélite natural da Terra. Único, porque só temos uma. Por exemplo, eu acho que deixa eu ver, Júpiter. Ai, não me lembro qual planeta que possui 13 luas, né? Tem alguns planetas, né, que possuem várias luas. Nós não, nós temos uma lua, né? E a Lua é um satélite, tá? Ela é um satélite natural. A Lua, ela não tem luz própria, ela não tem luz, nada. Ela recebe reflexo da luz do Sol. Ela ilumina a nossa noite através do reflexo da luz do Sol, tá bom? Então, como ela recebe o reflexo da luz do Sol, nós vemos partes diferentes da Lua iluminada pelo Sol, enquanto ela se movimenta ao redor da Terra, porque ela também se movimenta, né? Ela também faz o giro dela, tá? Esses diferentes aspectos são chamados de fases da Lua. Então, nós temos nós aqui na Terra, nós conseguimos ver a Lua de 4 formas diferentes: Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante e Lua nova. Lua crescente, como o próprio nome diz, né? A gente, conforme os dias, se você acompanhar a Lua crescente, você vai ver que cada dia ela aumenta um pouquinho, porque ela está crescendo, né? Como o próprio nome diz. Por quê? Porque ela está crescendo para ficar cheia. Cheia é quando ela aparece inteirinha lá no céu. Inteirinha lá no céu, grande, né? E bem iluminada. Aí, depois da cheia, ela começa a diminuir, né? Os dias que é a minguante, que é, se a gente acompanhar a minguante, você vai ver que ela começa, né, cheia, ela vai diminuindo a claridade, diminuindo até ficar um fiozinho, né? E quando ela passa para a nova, a gente vê somente a sombra dela, né? A gente vê somente a sombra dela, né? E assim começa novamente as fases da Lua, né? Então, essas fases acontecem por conta do reflexo da luz do Sol, né? Então, conforme ela vai se movimentando, né, em volta da Terra, ela vai recebendo esse reflexo, né, essa luz do Sol de forma diferente, tá bom? Agora vamos falar do dia, quem é responsável pelo dia, né? O Sol, né? Então, diariamente percebemos o dia claro, bem iluminado, e acontece graças a Sol. O Sol, gente, é uma estrela. Olha que legal, o Sol é uma estrela, tá? A Lua é um satélite e o Sol é uma estrela, tá? Ela é a estrela mais próxima da Terra, né? E ela a distância dela, né? A distância da Terra, né? A Terra está num lugar exato, né? Lá no sistema solar, porque neste lugar que a Terra está, faz com que nós tenhamos vida no nosso planeta. Não estamos nem muito perto, nem muito longe, porque se estivesse muito perto, seria o quê? Extremamente quente. Sem condições de vida. E muito longe, sem nada de calor, também não haveria condições de vida, tá bom? Então, o Sol, né, ele é basicamente uma bola de gás incandescente. Então, ela é formada por muitos gases, né, que ela é uma bola de fogo, né? Então, é incandescente, ou seja, é quente, né?
a temperaturas inimagináveis, porque assim, são temperaturas elevadíssimas, inimagináveis, porque a gente não tem nem como imaginar, porque ela é uma bola de fogo, né, extremamente quente e ela, durante o dia, né, ela realiza diversas explosões, ela explode o tempo inteiro, ela tem muitas explosões, né, o Sol né, durante o dia ali, né, durante a sua vida, ela fica o tempo inteiro explodindo, né, esses gases que ela é formada. Mas ela, né, essa estrela que é o Sol, é responsável pelo nosso dia, né, pela claridade e pela temperatura, né, que aquece, né, o nosso planeta, tá bem? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? E então nós vamos para a próxima aula, que é a explicação da apostila, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha ficado, pode chamar a professora, que eu explico novamente. Ou, né? Não entendeu muito bem? Assista o vídeo novamente, né? Vocês têm acesso a eles o tempo inteiro. Então, assistam novamente se não entendeu, tá bom? Mas mesmo se assistindo não entendeu, chame, pergunte que eu explico novamente, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.